Boa noite, estamos ao vivo. Meu nome é Ítalo Bugança e desde já sou grato a todos vocês que estão aqui comigo nessa live para hoje falar sobre comunicação e empreendedorismo, ok? Hoje chamei duas pessoas de peso para estar aqui comigo nessa live. Oi, Olá, boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Aqui Muito bem, está... muito bem. É isso aí, boa noite a todos, boa noite às pessoas aqui que estão chegando aqui agora. Aqui do meu lado direito está a Janise, do meu lado esquerdo está o Vinícius. Vocês provavelmente não conhecem, mas se vocês estão aqui no Instagram, algum de vocês já conhece o Vinícius, que sempre está comigo nas lives, e a Janise, que chegou agora, né? E ela vai se apresentar, o Vinícius também vai se apresentar aqui, e eles vão contar sobre a sua vida em um resumo, né? Essa breve, uma explicação para pessoas aqui, né, entenderem qual vai ser o motivo dessa live, o que vai acontecer aqui. Nós iremos trocar experiências, nós iremos trocar informações, conhecimento, comunicação, enfim, todas as áreas, né? Para a gente aí crescer, evoluir como pessoa, ok? Então eu começo pela Janise e logo depois o Vinícius. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Janice. Eu trabalho com personalizados, né? Eu trabalho aqui em casa mesmo e eu forneço para várias lojas, para vários revendedores. E também eu ensino a fazer. Então, eu tenho um curso online onde eu ensino a fazer os personalizados e tem um grupo de ajuda, né? Onde eu ajudo também muitas pessoas gratuitamente. Quem quer iniciar nesse ramo, e eu já trabalho com isso há mais de 10 anos. Então, é uma grande experiência que eu tenho aí nesse mercado. Show de bola. Com você, Vinícius. Com certeza. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui de novo na live do Ítalo. É um prazer conhecer a Janise. É um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho sobre a minha visão sobre empreendedorismo, sobre comunicação. Eu sou Vinícius Jacob, sou coach, palestrante, né, formado pelas duas maiores instituições do país, o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, e a SBC, a Sociedade Brasileira de Coaching. E trabalho, né, compartilho no meu Instagram diariamente conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, também sobre comunicação, sobre procrastinação e sobre produtividade. Vamos bater um papo e compartilhar um pouco sobre as nossas experiências. E é isso aí. Eu já passo a bola para a Janice, para ela já ir aí prosseguindo com a live, falando sobre a questão aí da comunicação com o empreendedorismo. Como você fez, Janice, para começar nesse negócio? Qual foi o seu interesse maior, né? É super importante. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer o que tem que ser feito. É o que eu sempre falo. Eu tenho um filho de 8 anos, é o que eu sempre falo para ele, né? Que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito, né? Então, diariamente a gente vem aí fazendo o que precisa ser feito para exercer e colocar em prática todas as nossas ideias aqui. Eu trabalho muito com a criatividade. Preciso também não procrastinar, né? E sempre estar agindo aí, porque trabalhar em casa, o pessoal acha que é fácil, mas os atrativos que a gente tem aqui acaba dificultando aí, né? O nosso... Porque é muito fácil a gente falar, não, trabalho em casa, acho que a gente fica o dia todo de boa, mas não é assim, é bem mais complexo que isso, vocês me entendem aí. Porque a gente precisa ter ordem, disciplina para a gente conseguir os nossos objetivos, né? Eu tenho planejamento para saber exatamente onde chegar, porque não é fácil, não foi da noite para o dia que eu consegui conquistar tudo que tem hoje, né? As máquinas, tudo que eu comecei absolutamente do zero, sem capital, sem conhecimento. E acredito que muitos hoje em dia começaram também há pouco tempo, porque a gente está vivendo numa situação onde muitas pessoas foram forçadas a empreender, né? E entrar para esse mercado digital que está crescendo demais. Só que eles estão crescendo, mas sem uma orientação correta. E aí eles ficam perdidos, porque aqui na internet cada um joga uma informação diferente, fala alguma coisa, e aí se você não seguir um plano com um objetivo, né,
para o seu negócio, fica muito mais difícil. E em relação à comunicação, é essencial, porque a comunicação está em tudo, tanto na copy, tanto nos criativos. A comunicação ela é essencial para que a gente tenha sucesso no empreendedorismo, né? Certo. E qual foi a experiência maior que você teve na sua vida até o certo momento? A experiência maior, Isso. acredito que todos os dias a gente tem que enfrentar um desafio aí, né? A minha experiência maior foi começar. Começar e não parar. Começar até que é fácil a gente começar alguma atividade, mas o desafio diário aí é não parar, não desistir, tá sempre em ação, né? Porque muitas das vezes a gente chega ali num patamar, a gente acaba ficando acomodado. Ah, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, e a gente acaba não estudando mais, não querendo avançar. E aí, estacionar é um perigo, né? Porque a gente acaba, se a gente não ficar em constante movimento, buscando informações, interagindo, igual eu chamei você para me explicar uma questão ali ontem. Então, se a gente não está constantemente ali buscando se alimentar, conhecer, e a gente fica deixando tudo passar e fica achando que tudo muda, né? Toda hora tudo muda. Então, é um grande desafio ficar em movimento o tempo todo, conhecendo, estudando, não é fácil. É verdade, não é fácil e requer muita disciplina, requer muita responsabilidade e comprometimento. Vinícius, a sua experiência, conta mais sobre a sua experiência. Eu sei que eu já tenho ouvido, mas para as pessoas que estão chegando aqui agora, são muitas pessoas novas e eles precisam entender como foi a sua experiência dentro da comunicação, dentro do empreendedorismo e dentro do que você já trabalha, né, que é com coach, com desenvolvimento pessoal. Sim, com certeza. Eu acredito que antes de eu contar um pouquinho das minhas experiências, quero destacar 2 pontos que a Janice falou sobre esse momento que a gente está vivendo hoje, que obriga a gente a empreender, e essa busca de conhecimento constante, né? Hoje, se a gente for absorver tudo o que acontece na internet, a gente não dá conta. É muito vídeo, é muito texto, é vídeo o tempo todo, é produção de conteúdo o tempo todo, né? Essa disputa pela produção de conteúdo, pela atenção das pessoas, é algo que está realmente, como se fosse uma batalha, literalmente. Então, assim, hoje, quem tem a disciplina para empreender, hoje quem tem o foco para poder buscar isso de uma forma assertiva, né, já está um passo à frente, 2 passos à frente. Então, ela destacou muito bem. É quase como se fosse uma obrigação você empreender, visto o nosso cenário atual. Então, assim, muito bem destacado, né, muito bem elaborado, tudo que ela falou, eu queria destacar isso, né? Então, assim, o que a gente vive hoje é uma disputa pela atenção, né? Quem consegue chamar sua atenção nos 3 primeiros segundos, que vai fazer com que você clique no vídeo, que você assista uma live, o título tem que ser cada vez mais persuasivo. Então, isso tem a ver diretamente com a comunicação, né? Na minha vida pessoal eu já fui muito tímido, então aqueles trabalhos de escola que você tinha que segurar o cartaz lá na frente, então eu realmente tinha essa dificuldade de expressão, essa dificuldade de se comunicar, e chegou um momento da minha vida que eu falei, basta, né? Eu preciso me comunicar melhor, eu preciso me expressar melhor. Isso pessoalmente, isso profissionalmente foi onde eu me formei como coach nas instituições que eu mencionei anteriormente, e que foi me dando a possibilidade, foi me dando ferramentas e técnicas para que eu pudesse ter essa comunicação assertiva, né? Essa comunicação um pouco mais elevada, né? E eu falo para vocês o seguinte: todo mundo pode se comunicar. Igual ela mencionou, a comunicação acontece o tempo todo, a todo momento. Você não escolhe se comunicar, agora não, tudo se comunica. A sua roupa que você veste, a sua postura, propriamente dito o que você fala. Então, tudo é comunicação. Tudo acontece de uma forma direta
e de uma forma indireta. Eu acho que é importante você compartilhar suas experiências, igual você falou, eu já ouvi isso, mas é muito bom você compartilhar, muito bom ouvir o seu ponto de virada na comunicação. Sempre é um prazer. E é isso aí. Vamos fazer o seguinte, então, fazer um bate-bola. Eu vou fazer a pergunta, a Janise faz a sua pergunta, e assim a gente vai trocando essa experiência, ok? Vamos fazer um Vamos lá. rodízio, para a gente não se perder. A primeira, então, foi a Janise, Combinado. você, agora é eu. Aí depois a Janise faz uma pergunta e ela escolhe quem que vai responder. Show! Tanto Show de eu, bola. ou tanto como você também, beleza? E assim a gente se interage. Mas antes, pedindo aí para as pessoas, né? Se você está entrando agora ao vivo aqui conosco, nós estamos falando sobre comunicação e empreendedorismo e as nossas experiências, tudo bem? Uma conversa bacana. Pega aquela pipoca, senta aí no sofá e vamos conversar, beleza? É o seguinte, minha experiência, então, é dentro do empreendedorismo, dentro da comunicação, dentro desse conhecimento que vou começar a trabalhar firme na questão de PNL da Praxis e vou me desenvolver nessa área também, que mexe mais com a mente, com o poder da mente. E eu gosto disso pra caramba. Eu gosto disso aí desde a minha adolescência. Aí, quando eu comecei a estudar, de uns anos para cá, eu vi que o negócio é física quântica, o negócio é bizarro, o negócio é tremendo mesmo, é estudar o cérebro humano. Mas, enfim, minha experiência como empreendedor aconteceu em 2018. Quase no finalzinho de 2018. Comecei tarde, porém nunca desisti. Até hoje estou prosseguindo, avante. Tem alguns sites, tem alguns negócios que geram renda, renda variável, enfim. Alguns investimentos em criptomoeda, em algumas coisas relacionadas a trader. E é isso, algumas coisas que é relacionado à renda extra. E o motivo, né, de eu começar a comunicar, né, desenvolver a comunicação foi em 2019. Aí 2019, como já disse para o Vinícius anteriormente, entrei no partido político como vereador. Eu não passei, enfim, mas é por lá que eu aprendi muitas coisas. E também em pontos de pregações, né, de igreja, onde eu consegui me comunicar. Ainda era travado, não tinha muita vergonha, tinha muita timidez. Então, eu não era um homem comunicativo, eu não era. Dificilmente você encontrar eu perto de pessoas, eu sumia das pessoas. Não me faça a pergunta por quê. Era um vazio enorme, uma solidão dentro, mas ao mesmo tempo raiva e estresse. Então, ao longo do tempo, fui começando a aprender sobre comunicação, entrei em vários negócios e pude perceber que sem comunicação não tem por que ter relacionamento. E sem relacionamento, como é que nós iremos propagar alguma consultoria, algum treinamento, alguma venda. Então, a comunicação é a base de tudo, não só dentro do empreendedorismo, mas em todos os setores da vida. Se você quer se relacionar com uma pessoa, você tem que conhecer a pessoa. Você não vai logo ficar com a pessoa. Se você é homem, vai ficar com a mulher. Se você é mulher, vai ficar com o homem. Ao invés, entende? Você tem que se comunicar, você tem que conhecer a pessoa, você tem que trabalhar a linguagem corporal, você tem que trabalhar vários fatores. Então, a comunicação juntamente com o empreendedorismo veio antes, aí a comunicação veio depois. Então, isso aglobou e eu cresci. Ouvindo treinadores, ouvindo pessoas, principalmente o Criador dos céus e da terra. É Ele quem eu devo toda a honra e toda a glória, acima de todas as coisas. Mas, enfim, vou deixar agora para Janise fazer sua pergunta, qualquer pergunta relacionada, e assim nós iremos fazer esse rodízio. Tudo bem? É nóis. A minha pergunta, então, sobre comunicação, como que você conseguiu destravar isso? Porque você falou que era muito... Ele, né, o Vinícius, ele era muito tímido e tal. Como que você conseguiu destravar isso? Através de prática, curso? Qual foi o ponto que você falou assim, nossa, destravei agora? Porque sempre Exato. tem aquele momento que a gente sabe onde acontece a virada de chave, né? Certo. Foi em um dos treinamentos, né? Eu estava frente a frente fazendo um exercício com a pessoa que foi proposto, né, pelo treinador ali. E eu estava expressando, né, essa minha
essa minha falta de comunicação e falando ali de forma sincera com essa pessoa, estava frente a frente com a pessoa e falando, ó, realmente eu tenho essa dificuldade de comunicação, eu não sei me comunicar, eu realmente fico nervoso e tal, expressando ali, né, em essência o que eu estava sentindo. E ele só ouvindo, né? E ele falou assim, onde é que está essa falta de comunicação? Porque eu não vejo em você. A única pessoa que vê essa falta de comunicação é você mesmo. Então, assim, para mim, você é uma pessoa que se expressa muito bem. Você está falando em essência, você está falando em verdade aqui para mim. Você está olhando no meu olho, né? Onde que está essa falta de comunicação? E eu não esqueço. E tinha uma frase muito grande na nossa parede, assim. Ele falou, cara, lê aquela frase ali. E eu li respeitando ponto, vírgula, né? De forma, né? Como que manda o figurino, vamos falar assim. Ele falou, tá aí. Cadê a falta de comunicação que você só, né? Que é só você que enxerga? Se perguntar para as outras pessoas, elas vão falar que você é um excelente comunicador, digno de passagem. E você falando em essência para mim, eu não consigo ver o que só você enxerga. E a reflexão foi, por muitas das vezes, nós damos importância para aquilo ou a gente verbaliza tanto uma coisa negativa e ela se torna verdade. Entende? Alguma coisa que você vai alimentando, né? Ah, eu realmente sou tímido, eu não me comunico, né? Você pode de situações, você se ausenta de prática, né? Você tem essa ausência de prática e você verbaliza para você o tempo todo. E isso vai se tornando uma verdade, vai te consumindo. E naquele momento, né, com 18 anos, me consumiu. E foi quando ele falou para mim uma ótica completamente diferente, uma pessoa que eu não conhecia a fundo, que falou que quem realmente enxergava essa comunicação falha, quem alimentava essa comunicação falha, era eu mesmo, entendeu? E ele provou para mim, né, pedindo para que eu lesse aquele cartaz, entendeu? E foi onde eu consegui me ouvir pela primeira vez, onde eu consegui ter a dimensão daquilo que eu alimentava e parar de alimentar. É claro que posteriormente, aí vários cursos de oratória, vários cursos de presença de palco, palestras realizadas, e aí você vai, no momento em que você conhece o seu ponto forte, tem noção do seu ponto de melhoria, né? Você consegue, a partir daí, desenvolver isso, entendeu? Então, conheça seus pontos fortes, conheça seus pontos de melhoria, para que você consiga desenvolver. A partir daí, eu saí dali no terceiro dia de treinamento, depois de várias e várias horas, eu saí dali com uma decisão, né? Eu realmente me tornaria um palestrante e ao longo de um determinado momento que eu me estipulei ali, eu falei, em X meses eu quero realizar minha primeira palestra e aconteceu. Então, assim, nada que você aprende, nada que você ouve vai adiantar de alguma coisa se você não tiver prática, né? Então, assim, descobri aquilo que eu queria no curso e fui atrás e consegui partir para ação, partir para esse mundo, né? Se abrir o mundo do desenvolvimento pessoal. Então, você busca, você lê, você corre atrás, mas descobrir em essência que quem alimentava aquela minha falha diariamente era eu, foi um choque muito grande. É uma descoberta muito grande. Porque, primeiro, você precisa reconhecer aquilo ali. E, por muitas das vezes, dói, é amargo aquilo ali, entendeu? Como que eu alimentei a minha própria falha o tempo todo? Entendeu? E é onde você consegue olhar por uma outra ótica. Você consegue olhar aquilo, como eu não vi isso antes. O que me limitava? Qual que era o tamanho desse muro que eu ergui, um tijolinho por tijolinho? A gente sempre fala, né? Para que você se desenvolva, um tijolinho de cada vez, 1% a cada dia. Mas isso também acontece se você alimentar alguma coisa nociva, né? É um tijolinho ali, é uma frase que você fala, é uma atitude que você tem, e você vai alimentando aquilo ali e se torna verdade. Então essa foi a minha principal experiência. Eu lembro até hoje daquele cartaz ali,
eu lendo, né? Eu verbalizando e falando em essência para ele aquela minha dificuldade na época. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta pro Ítalo. Vamos lá. Quais são as principais diferenças, né? As principais diferenças entre uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal, né? Uma comunicação que não se vê, que não tem traços, né? De verbalização. Qual que é a principal diferença? Então, dessa forma, Vinícius, a comunicação verbal e a não verbal, ela se difere pelo seguinte: a comunicação verbal, ela tem uma ênfase do que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos nos comunicando verbal, mesmo que não seja pessoalmente, né? Nós estamos se vendo e assim está sendo um conjunto de palavras, de frases, né? São frases, são palavras. Nós estamos nos comunicando. Agora, comunicação não verbal é uma comunicação onde há reação de corpos, ou seja, o corpo, né? Tem um livro aqui, esse mesmo de Pierre Will, O Corpo Fala. Ele fala muito bem sobre essa questão, né? Sobre a comunicação da linguagem corporal, que é a comunicação não verbal, e a comunicação verbal também, entre outras comunicações. E a comunicação não verbal, ela se baseia nisso mesmo. Por exemplo, se você está passando na rua e uma pessoa te cumprimenta, ela não pode verbalizar, ela pode, entende? Ela pode reagir com o seu corpo. E dentro da comunicação não verbal tem essa linguagem corporal. Só que a linguagem corporal você consegue compreender. Por exemplo, tem tipo de pessoas que elas não conseguem compreender verbalmente. Às vezes demora para ela conotar. Agora, a comunicação não verbal, as pessoas, tem certas pessoas que elas entendem. E essas pessoas entendendo, elas trabalham, elas têm mais, como que eu posso dizer? Elas têm ditonância de conseguir ver o seu corpo, como ele se reage, o seu rosto, a sua face. Tem um estudo também que envolve só as reações do corpo, do olho, da face, né? Quer dizer, eu esqueci o nome, é um nome bem interessante, que mostra toda essa característica, né, de você estudar o corpo ali, de como ver essa comunicação não verbal, entende? Então, a comunicação não verbal é a linguagem corporal. A pessoa, ao invés de ela verbalizar, falar assim, olá, tudo bem? Não, ela fala um joinha, uma mãozinha, igualzinho que acenar aqui, meu. Vou acenar para a Roseli. Ó, tô acenando. Isso aqui é uma comunicação não verbal, entende? Então, funciona dessa forma. Então, a comunicação verbal é o que nós estamos fazendo aqui, verbalizando. Ou seja, trocando palavras com um conjunto de frases. E é isso, entende? Comunicação funciona dessa maneira. E é claro, né, que tem vários métodos de como você pode trabalhar dentro da comunicação verbal e não verbal, né? Que são dentro de toda a dinâmica que você pode levar até para uma empresa. E, geralmente, empresas necessitam, né, dessas cobranças de comunicação. Uma empresa que não tem comunicação, ela não é apta para se seguir em frente. Você pode observar que uma das maiores lideranças, um dos maiores projetos, aí até mesmo palestras, para dar reuniões, é tudo baseado dentro da comunicação. Comunicação verbal, não verbal, comunicação visual, comunicação escrita, comunicação empresarial, enfim, tem várias dinâmicas dentro da comunicação para uma empresa, entende? Então, uma empresa reestruturada requer comunicação. Comunicação ali a todo tempo. Funcionários, colaboradores, patrão, enfim, todos ali em volta, todos no mesmo sentido, para fazer a empresa crescer, para fazer a empresa evoluir. Por exemplo, se você está em uma empresa trabalhando e está faltando diálogo, você pode observar que a análise dos dados dela estão baixa, porque às vezes o que o colaborador poderia fazer, ele não está fazendo, porque ele não entendeu o que o patrão falou, ou seja, ele não entendeu o que o gerente falou, e assim gera aquele transtorno, né? Você deve saber disso, porque a gente já enfrentou isso, né? Estudando mais a comunicação, eu pude entender que aquela questão, quando a gente trabalhou naquela empresa, faltava isso, comunicação. E como faltava comunicação, era aquela bagunça, entende? Então, a comunicação não verbal, ela é mais para facilitar isso, né? Para a pessoa que quer só se comunicar com o seu corpo, com a sua linguagem corporal. E a comunicação verbal é o que nós estamos fazendo aqui agora, verbalizando. Ou seja, só para você ter ideia, essa questão de timidez, vergonha, pessoas que têm medo de se comunicar, é isso. Elas dependem, né? É necessidade de aprovação. Elas vão achar assim, o que o Vinícius, que a Janise está pensando de mim, né?
Ou seja, está esperando algum ponto assim para... Então, a comunicação é tanto verbal, visual, escrita, em todo o meio dinâmico é importante para tudo mesmo. E eu vou fazer uma pergunta agora para a Janice. Janice, qual foi o motivo, né? O motivo principal que você teve uma ideia assim? Como eu posso sair desse ponto e para o ponto B sem mesmo pegar uma rota grande? Você já fez essa curva de aprendizagem? Você está aqui, ó, a ponte, ponto B e o ponto A. Você já fez essa curva ou você já foi direto para a ponte? Não, eu tive que fazer a curva. Eu tive que fazer a curva de aprendizagem. Eu não tive... porque geralmente a gente vai do ponto A para o ponto B, né? Com uma orientação, com alguma... para ser mais assertivo. Eu tive que errar muito, aprender, apanhar bastante para me chegar ao ponto B, justamente por causa da comunicação, né? Eu cresci na igreja, cantava na igreja, tudo, e eu não tinha nenhum problema em me comunicar. Mas com o decorrer da vida, acontecem alguns problemas, a gente vai se bloqueando. E chegou um ponto que eu não aparecia nas redes sociais, não queria saber de nada. Como eu vendia muito para lojas e atacado, eu não precisava aparecer muito, né? Mas chegou um ponto da minha vida que eu falei, se eu não aparecer, eu não vou vender. Se eu não me comunicar através da minha imagem, através da minha fala, eu não vou vender. E eu me achava assim, aquela questão de comparação, sabe? De ficar se comparando, eu não vou falar porque tem melhores que eu, tem gente que fala muito melhor que eu. E eu achava que eu não conseguiria a capacidade, né? E também a timidez que você falou de aprovação, o que o pessoal vai pensar de mim? Vai achar que eu sou blogueirinha, vai achar que isso, vai achar que aquilo. E por isso eu acabava não vendendo, porque eu via as outras pessoas aparecendo, olha, esse produto que eu acabei de fazer, e eu falava, nossa, eu sei fazer aquilo, e eu não estou aparecendo, e eu não estou vendendo porque eu não estou aparecendo. Então, eu tive que enfrentar meus medos, e a gente só vence assim, só vence enfrentando os medos. E tem que ser. Aí eu fui aparecendo nos stories, fui dando um bom dia ali meio tímida, saindo correndo, aí daqui a pouco eu já tava falando bom dia, boa tarde. Aí eu fui aos poucos, assim, pra ir me destravando, mas não foi a questão que eu era tímida. Eu sempre tive comigo, eu falei assim, foi alguma coisa que aconteceu, né, que me bloqueou, porque eu não tinha essa timidez, eu não era assim, eu me formei em fotografia, eu ia para vários eventos, fotografava, me comunicava com todo mundo para mim poder conseguir fazer uma imagem legal. Então, eu me bloqueei assim de todo mundo, sabe? E até das redes sociais, eu não tinha muitos amigos, não me comunicava legal, e isso afetou muito o meu negócio, empreender, né? Eu acho que não era para estar bem melhor se eu tivesse começado a me comunicar antes, entendeu? Então, eu tive que encarar meus medos, eu tive que enfrentar, e eu vi aí o pessoal comentando que é tímido, não consegue aparecer, e só vai conseguir vencer isso enfrentando, treinando e falando para você mesmo que você é capaz, né? Porque a gente fica falando, eu não consigo, isso não é para mim, eu vou fazer outra coisa porque eu não quero aparecer. Mas, infelizmente, hoje em dia, se você não se comunicar legal, se você não se comunicar tanto na escrita, como na oratória, como... Tem uma pergunta para você, Janice. A Raquel, ela diz assim, ó, pessoal, dicas para quem está começando um empreendimento. O tipo como comunicar sobre o produto ao cliente. Qual é a sua, eu não digo dica, mas a sua instrução de como fazer essa comunicação no primeiro instante de qualquer produto que a pessoa está vendendo, seja físico ou digital. Como que ela pode começar a se comunicar de uma maneira... se comunicar? Isso, exatamente. Então, tem o emissor e tem o receptor. Para interagir com o receptor, você precisa de uma mensagem. Para entregar sua mensagem, você vai precisar se comunicar através de uma rede social, através de um criativo. E se for um vídeo, melhor ainda, porque as pessoas, elas são atraídas por pessoas. Então, se você conseguir
demonstrar ali a sua energia, um sorriso que seja, a pessoa vai conseguir se conectar melhor com você e você vai conseguir vender aí um produto ou um infoproduto bem melhor. Se você conseguir um vídeo, melhor ainda. A Di Ruiz, ela está falando assim, julgamento dos outros é sempre muito cruel, muito difícil isso. Você falou que já passou por isso, né? Por necessidade de aprovação. Mas qual o meio assim que você pode dar de instrução para Ruiz aqui? A Di Ruiz perguntou, né? O julgamento é muito cruel. Como que ela pode dar a partida? Ela pode sair dessa situação e para o ponto B? Como que ela pode sair dessa difícil, né? De ser muito cruel? Talvez ela tenha dificuldade de se comunicar, né? Talvez ela tenha medo, né? Pelo julgamento das pessoas. Mas o que ela pode fazer? O que ela pode fazer? Ela vai sempre ser julgada. E quanto mais você aparecer, mais julgada você vai estar. Então, tá tudo aqui na sua cabeça. Você vai ter que tratar aí o seu ridículo. Vai ter que imaginar mais pessoas piores te julgando. E aí você vai conseguir superar. Porque você vai elevar seu nível. E aí aquilo ali de ridículo que a pessoa tá fazendo para você não vai ser nada. Foi assim que eu consegui me superar. E é essa informação que eu consigo passar. Show. Agora você pode fazer sua pergunta agora. Então, a minha pergunta para o Vinícius, né? Isso. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais de como as pessoas vencem aí a timidez para conseguir empreender. Certo. A gente pode ressaltar 2 pontos, né? O primeiro, a pessoa precisa tomar uma decisão muito forte, né? Para você decidir empreender, para você pensar em empreender, a decisão não é uma decisão que você faz o tempo todo, né? Exige um planejamento, exige que você estude a sua própria decisão, né? Mais do que o produto que você vai oferecer, muito mais daquilo que você quer vender, de como que você vai impactar o cliente lá na ponta, né? Lá no ponto B, aqui no A, no seu estado atual, aqui hoje, agora, se você pensa em empreender, tome uma decisão consigo mesmo. Se comprometa consigo mesmo, para que você consiga, no longo prazo, entender quais são os seus motivos que fizeram com que você tomasse uma decisão hoje, para que no longo prazo isso não se quebre, né? Não trinque a sua motivação, a sua persistência, para que você tenha isso muito bem claro. Então, tenha a sua decisão muito bem firme, muito bem, tome a sua posição frente ao seu empreendedorismo. Então, assim, frente àquilo que você quer comunicar. Então, assim, o primeiro ponto é a decisão. Não com o outro, né? Não com o cliente, não com o fornecedor, mas com você mesmo, né? E se você tiver uma família, passa para você e para a sua família. Então, assim, tenha os seus motivos muito bem definidos. Você fala, é algo interno? É algo interno. Que lá na frente, se faltar cliente, lá na frente, se você precisar se reinventar, você vai. Porque a sua decisão foi muito clara, o seu motivo foi muito claro, a sua intenção foi muito clara. Então você vai se lembrar daquilo que fez você tomar um passo, né? O que fez você, por muitas das vezes, sair da CLT para poder empreender. Então, qual é esse motivo que está entre a CLT e entre o seu empreendimento? Indo além, o que está entre a CLT e os seus sonhos, entendeu? Então, assim, nada contra quem está na CLT. Realmente é algo, né, que se faz sentido para você, tá tudo bem. Agora, eu acredito que quem toma essa decisão de empreender, por muitas das vezes ainda leva a CLT até que o empreendimento tome corpo, tome forma. Mas não deixe de ter uma intenção muito clara, não deixe de tomar uma decisão consigo mesmo. Se comprometa a realizar, se comprometa a trabalhar depois das 6, se for necessário, depois das 18, porque o seu empreendimento vai exigir isso de você. Por muitas das vezes, quem ainda está na CLT e empreende e toma essa decisão de empreender, é das 6, né? É das 18 à meia-noite, empreende, que faz um post, que realmente agenda, que está ali, que decide
colocar o rosto nas redes sociais para poder vender um infoproduto, para poder vender um e-book, para poder vender uma ideia, para poder vender o próprio curso. Então, assim, muitas das vezes, quantos empreendedores, até mais, empreendem da meia-noite às 6, entende? Então, assim, exige sacrifício. Segundo ponto, é o que o Ítalo sempre fala, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Então, se essa é a sua decisão, faça o que precisa ser feito. Exige sacrifício, exige disciplina, exige comprometimento, exige decisão. E aí eu falo para você, a pergunta, você está disposto, você está disposta a se sacrificar, a realizar, a fazer o que for necessário, a fazer o que precisa ser feito para que você tenha esse seu sonho realizado, né? De sair, de empreender, de às vezes ganhar mais, de às vezes fazer, de às vezes realizar um sonho que não é seu, mas às vezes é de alguém que você admira, ajudar alguém, contribuir alguém com aquilo que você tem, sabe? E é isso aí. Vinícius, tem duas perguntas aqui, vamos por vez. O alemão, ele diz assim, ó, com essa tecnologia que estamos, vocês acham que precisa aparecer pessoalmente com o cliente? Qual é a sua opinião, Vinícius, referente a essa pergunta? Deve ou não deve aparecer mesmo com essa inovação tecnológica? E claro que até em 2030, muitas coisas deixarão de existir, muitos empregos deixarão de existir, enfim. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que parte dessa resposta ela já respondeu, porque ela falou o seguinte, quem aparece vende mais. Então, assim, se você tá na sua rede social, você vai vender mais se você aparecer. Igual ela falou, as pessoas se conectam com pessoas. Depende do seu modelo de negócio, né? Se você precisar ir lá, levar um contrato, levar uma proposta pessoalmente, porque o que você tem não cabe na internet, você precisa levar a proposta, você precisa estar lá presencialmente, é válido. Agora, quantas e quantas reuniões a gente faz pela internet, faz pelos aplicativos de reuniões. Então, assim, tem como você usar a tecnologia ao seu favor. Depende do seu modelo de negócio. Mas a Janice falou o ouro ali, entendeu? Quem aparece vende mais. As pessoas se conectam com pessoas. Então, vale muito a pena. Só complementando a fala, porque ela já respondeu. Beleza. Tem outra pergunta aqui da Raquel. Ela diz assim, Vinícius, como lidar com o nosso lado imediatista? Às vezes a ansiedade pelo resultado no curto prazo é desafiadora. Qual é a sua orientação? Eu falo o seguinte, quem pensa no curto prazo, às vezes é uma ausência de planejamento. Se você tem um planejamento muito bem definido, né? A sua segunda-feira, a sua terça-feira, a sua quarta, a sua semana muito bem definida, as suas semanas e o seu mês, aquilo que você precisa fazer, você acalma, entendeu? Você respira, porque você sabe exatamente o que você vai fazer amanhã, sabe o que você vai fazer na quinta-feira, sabe o que você vai fazer na sexta-feira. Claro que você não precisa limitar o seu tempo, mas ter uma noção básica do que você vai fazer, porque nenhum dia é igual ao outro. Você tem compromissos diferentes, você tem ações diferentes para você fazer. Mas para que você se acalme, tenha esse planejamento muito bem definido, uma lista de ações que vá cumprindo ao longo da semana. Se planeje ali para que você consiga respirar e não tenha essa ansiedade do curto prazo. Eu preciso realizar, eu preciso entregar, eu preciso fazer. Como que eu vou fazer? E já é quinta-feira e na semana que vem eu já tenho prazo. Então, assim, se você se organizar um pouco mais com as suas datas, isso de forma simples, um papel e uma caneta, escreve tudo o que você precisa fazer. É simples, você não precisa de nenhum aplicativo sofisticado, você não precisa estar num site específico, cadastrado em alguma coisa, um lápis e uma caneta já resolve, para que você tenha clareza daquilo que você precisa fazer na sua semana, para que você potencialize o seu mês e os seus resultados no longo prazo. Beleza. Vinícius, faz sua pergunta, daí eu já volto com você e vamos fazer o contrário, beleza? Pode mandar. Combinado. O que é mais importante, o que é
primordial, que é fundamental para que a pessoa que quer se comunicar hoje, ela precisa ter, né? Uma sacada, um ponto, certo? Pode tirar de técnicas ou pode tirar da sua própria experiência, mas aquilo que você considera ser um divisor de águas hoje, atualmente, 2021, né? Meio caos, pandemia, ali a pessoa que quer se comunicar e quer se expressar, seja na internet, seja pessoalmente, seja vendendo o produto físico ou o infoproduto que a gente está comentando aqui, o que ela precisa ter ali no bolso, ali na ponta da língua, para se expressar de forma melhor, para estar à frente do seu concorrente. Ela precisa praticar bastante, né? No offline, para quando ela abrir o online, ela está bem. É o que eu acredito que seja um ponto muito forte, né? Você praticar, você conversar com outras pessoas. Não precisa você praticar na frente do espelho, mas você conversar com outras pessoas, eu acredito que você já vai destravar bastante conversando. E não tem outro jeito, só praticando mesmo. E aí agora a gente inverteu a ordem, né? Aí o Ítalo pergunta para mim. Agora eu pergunto para o Ítalo, né? Show. A Camila vai fazer a pergunta dela. Ô, Ítalo, tem pessoas que empreendem por oportunidade. Tem pessoas que empreendem por necessidade, porque está precisando do dinheiro, né? O que você tem a falar sobre isso? Eu posso dizer por mim mesmo. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a aprender por necessidade. Realmente estava passando por situações difíceis e eu já estava cansado já da CLT. Eu já tinha em minha mente que era um livramento, né? Com certeza, porque até no entanto, quando eu entendi, quando eu me desbloqueei disso, né? Quando eu entendi que eu posso empreender com as coisas que eu sei fazer, o mais interessante é que eu não sabia, eu fui aprender depois. A maioria das pessoas, elas se enganam imaginando que ela precisa já saber de alguma coisa para entrar no marketing digital, para aprender copy, para ser um influencer, para ser um expertise, uma pessoa que escreve livro ou storytelling, uma pessoa que faz web design, enfim. Isso eu aprendi com o tempo. Eu aprendi depois que eu comecei a largar mesmo a CLT, mas antes eu começava a estudar sobre alguns assuntos ali no meio profissional do digital e eu comecei a comprar um curso que ensina a fazer sites, um curso que ensina a fazer copy, um curso que engloba todo esse conteúdo em um só. Aí eu aprendi muito a fazer artigo. Eu não gostava de escrever texto, eu comecei a gostar de escrever artigo, texto, blog, post, enfim. O tanto é que se você ir no meu site, geralmente são mais de 1.500, quase 2.000 palavras, enfim. Para o Google é muito bom isso. Aí eu comecei a desenvolver isso. Aí eu comecei a desenvolver o design. Eu não era bom no design, apesar que quando eu era criança eu sabia desenhar. Aí eu, depois da adolescência, não consegui mais pegar o lápis para desenhar, mas agora eu consegui desenhar agora. No Photoshop, no Canva, enfim, consegui fazer as artes aí que eu faço, né? A maioria das pessoas fala assim, Wilton, quem faz as artes aí para você? É alguma pessoa que você paga? Não, é eu mesmo que faço minhas artes. Então, assim, eu mesmo faço a minha cópia, eu mesmo faço os meus artigos, aí eu mesmo me viro em todas as áreas aí do meio do marketing, né? Estou aprendendo cada vez mais, entre outras coisas, né? E que agora essa questão foi a necessidade. Então, a necessidade me fez empreender. E claro que anteriormente, como eu já disse, eu já tinha essa equivocação. Sabe por quê, Janise? Eu não parava em nenhum emprego. Por mais eu não era mandado embora, eu não fazia nada. Eu era o cara mais excelente dentro de uma empresa onde eu poderia estar. Em qualquer empresa onde eu ia, você não ouvia nenhuma reclamação minha. Ou seja, eu sempre fiz o melhor, dar o meu melhor de mim para a empresa crescer. Mas o que acontece é que, como eu comecei a notar que, esse negócio estava vendo alguma coisa errada. Tipo, errada não, alguma coisa certa, que é o livramento. Mas só que eu só fui entender depois. Então, comecei a empreender. Hoje eu empreendo. Eu ainda não tenho capacidade de, como que se diz, pagar pessoas, né? E fazer o trabalho por mim. Então, assim, a minha semana ela é bem extensa. Como o Vinícius falou, você tem que planejar. Os nossos dias não são sempre iguais. Eu anoto também no caderno. E sempre faço o caderno da gratidão, agradecer pelos dias, né? Porque ali você consegue identificar
qual foram os acertos que você fez, o que você poderia estar anotando ali para depois rever e colocar aquilo em prática. Porque da maioria das vezes a gente vê alguma coisa e não anota, mas a todo tempo a gente tem que anotar e fazer o que tem que ser feito. Então, assim, a necessidade aí para mim entrar no meio do empreendedorismo foi isso mesmo, pela questão de necessidade. Eu estava desempregado, ninguém me contratava, enfim. Então, eu comecei a investir em mim mesmo, que foi comprar um curso onde me ensinasse o empreendimento, o empreendedorismo digital. E é isso aí. Agora eu que mando a pergunta, né? Isso aí. Vou mandar para o Vinícius, né? Vinícius, falando sobre empreendimento, só Vamos lá. que mais a fundo do que a gente já tinha conversado nas nossas lives. O pontapé inicial ali, tá? Eu vou largar a minha CLT e eu vou começar a empreender. Eu não sei se você, provavelmente, você já... não sei se você já fez isso, né? De largar mesmo de vez, assim, ser radical mesmo. Vou largar a CLT, vou começar a empreender. Já teve esse pensamento? E esse pensamento virou prático? Vamos lá. Eu ainda sou CLT, atualmente trabalho na Secretaria de Educação do município, aqui onde eu moro. Então, assim, e aí eu tenho aquela realidade em que eu empreendo depois das 6, sabe? Depois das 5. Então, assim, tudo isso que eu faço, atendimento, as palestras, tudo, eu tento conciliar, né, com o meu trabalho na Secretaria de Educação. E assim, existe um ditado, né? E igual eu estava falando sobre a decisão, é o seguinte: quando você tem uma decisão muito forte para você tomar, é recomendado que você queime a ponte. Vamos falar assim, para que você não tenha para onde você correr depois. Então, assim, você está numa ponte, você atravessa ela para que você tome essa decisão, para que você sinta mais confortável. Você queima a ponte atrás de você, você extingue o caminho, você esquece do caminho, daquilo que você já viveu ali, claro, levando com você na bagagem as experiências, aquilo que você viveu, aquilo que você ouviu, todas as pessoas que passaram e deixaram um conselho positivo, mas é um momento onde você queima a ponte para que você não tenha mais motivos para voltar. Então, ou você empreende, sabe? Ou você faz o que precisa ser feito e quando você pensar em olhar para trás, você vai pensar que a ponte não existe mais e você deve seguir, né? Então, é quase como se fosse uma motivação ali, né? Mas claro que a motivação acontece dentro da sua decisão, internamente ali na sua intenção, mas você queimar a ponte, você ir levar na bagagem o que é mais importante, eu acho que é valioso, né? Quando você empreende, você entende que é um processo muito maior do que a CLT. Então, assim, você está ali numa posição de liderança, você está ali numa posição onde você cuida de todo o administrativo, cuida da parte funcional, você idealiza o designer do seu próprio produto, você faz a divulgação, você faz o marketing, você faz o suporte, você está ali agendando post, você está ali fazendo isso especificamente quando, tipo, nós três estamos no universo digital. Então, eu acho que a gente conversa mais sobre isso. Tem muitas pessoas que fazem tudo, igual você faz o design, igual eu faço, né? Então, assim, tudo que a gente faz, a gente precisa aprender um pouquinho de tudo. É por isso que eu falei anteriormente. Empreender exige disciplina, exige foco, exige que você tome essa decisão. Porque se você não for capaz de queimar ponte, você nunca vai empreender de verdade, assim, de todo coração. Então, é isso, sabe? É uma decisão que a gente precisa tomar. E a dica é para quem está ali, que quem precisa empreender por necessidade, leva na bagagem aquilo que você acha que é essencial, mas queima a ponte, quebra, para que você consiga persistir, para que você consiga dar mais um passo, e mais um passo, e mais um passo adiante, não desistindo, né? Beleza, o alemão está dizendo assim, tanto você, Janise, tanto como o Vinícius podem responder essa pergunta. É o seguinte, ele diz assim,
A pior coisa que tem é você não ter um apoio da família. Elas sempre falam que não vai dar certo. Qual é a opinião de vocês em relação a essa pergunta? Pode começar, se você quiser. Não, pode responder, Vinícius. Eu respondo a Certo. outra pergunta aqui. Certo, vamos lá. Eu acho que, de forma simples, prática, direta, o que vai fazer com que a sua família acredite em você são os seus resultados. Simples, simples, absolutamente. Até que você não mostre resultado para a sua família, dificilmente eles vão acreditar em você. Então, existe uma grande diferença. Então, você busca entender o que é resultado para a sua família e apresenta isso. Eles vão ter confiança em você, vão ter realmente apreço, vão estar ali e falar, olha, o esforço dele deu resultado. Então, acalma tudo isso. Então, acaba com o conflito. Então, se a sua família não confia em você, luta, trabalha, se esforce para que você tenha seus primeiros resultados e entrega com um sorriso no rosto, entrega com gratidão, porque mesmo eles não acreditando, eles estavam esperando aquele resultado. Então, não vá como se você fosse esfregar na cara das pessoas e olha, eu consegui, eu conquistei com esse semblante aqui. Não, vá com gratidão, vá de coração aberto, né? Expõe tudo isso, né? Conversa com as pessoas, falei, esse resultado veio através de muita luta, desses meses aqui que eu tive focado. Então, faça com que as pessoas compreendam aquilo que você comunica, aquilo que você vende. Eu acho que o caminho vai ser muito melhor a partir daí, com o coração grato com seus primeiros resultados e expondo, se comunicando de forma correta. Ele fez uma outra pergunta aqui, que foi quanto tempo demora para ter um nome no mercado? Acho que estava falando relacionado a brand, né? O brand, aí você vai gerando, aumentando seu brand conforme você vai gerando valor. Eu acredito que você precisa gerar muito valor, e quanto mais valor você gerar, mais rápido você vai conseguir que a sua marca seja reconhecida, né? A minha pergunta é em relação ao marketing digital, empreender no marketing digital, porque antigamente o pessoal achava e tinha muitos anúncios, o pessoal ostenta muito, né, falando que você fica milionário do dia para a noite, que é super fácil, né? Você tá aí no digital, é muito simples, é só você clicar aqui que dá tudo certo. E o que você tem a falar a respeito disso? Como que é empreender no digital? Eu já caí muito nisso, porém eu nunca tive aquela vontade assim, de pegar o dinheiro e já investir. Alguma coisa de errado tinha ali, né? Porque é impossível isso, né? A gente começa a observar grandes histórias de bilionários e a gente pode conotar o seguinte: eles sempre fizeram o que tem que ser feito e não foi do dia para a noite. Um dos maiores bilionários, né, que está na primeira categoria aí, é o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, por exemplo. Ele só foi ser reconhecido de um ano para cá, praticamente, de um ano para cá, ainda especialmente esse ano. Agora você verá na Black Friday, então, você verá até dezembro, é Dia das Crianças, Dia do Natal, ele vai conseguir aumentar o faturamento dele muito, muito mais. Só que é o seguinte, a maioria dessas pessoas que vendem algo do dia para a noite, você pode observar que eles não entregam resultados. Você pode consultar o Instagram deles, você pode consultar o Facebook, o site. Quais são os resultados, entende? Não tem aquele portfólio legal onde pode convencer realmente você, entende? Uhum. Falta copy, falta design, falta um punhado de coisas a qual precisam ser feitas. Mas o principal de tudo é conotar a sua experiência, porque a sua experiência é o que mais converte. A sua experiência é o que há. Eu já tive essa conversa com o Vinícius, né, em particular, sobre a questão de cursos que um dia, cursos na internet poderia acabar. Não é que poderia acabar, mas o que as pessoas mais preferem é ouvir você. Elas preferem que você estejam ali em um palco, em uma plateia, ou aqui mesmo, uma live, por exemplo, como a gente está, do que fazer um monte de coisa ali sem a acompanhante, entendeu? Ela precisa ver a pessoa, ela precisa ter essa conexão. É por esse motivo que a comunicação ela se torna mais efetiva entre você e a pessoa, entre o emissor e o locutor. Então, essa situação de que
coisas vão surgir da noite para o dia, é uma das maiores mentiras que existe, né? Uma das maiores mentiras que existe, e muitas pessoas caem nisso. Principalmente as pessoas novatas que estão entrando agora no marketing digital. Muitas pessoas que estão entrando no trader, por exemplo. O trader tem essa questão do dia para a noite. Se você colocar acima, se você fazer essa aposta, daqui a alguns minutos você vai ganhar X valor. Não funciona dessa maneira. Não funciona assim. Claro que o que há dentro desse conceito é o seu conhecimento, a base a qual foi construída, e só assim você verá lá na frente. Não, realmente, se eu não tivesse colocado em prática, eu não teria esses resultados. Então, você tem que fazer o que tem que ser feito dentro do conceito do que você vai aprender daquele assunto. É um assunto verídico? Tem depoimento das pessoas que fizeram? Se tiver depoimentos, tem algum e-book comprovando? Tem site? Tem Instagram? Tem geração de valor? Flávio Augusto fala muito de geração de valor. Recomendo vocês que estão aqui na live, ver alguns vídeos relacionados a empreendedorismo de Flávio Augusto, que é um dos maiores empreendedores aí do mundo. Então, só para você ter ideia, ele fala sobre essa geração de valor, que é a comodidade, ou seja, que é a forma de você atrair as pessoas. Como a gente conversou hoje, Janice, sobre a questão do comprador, do cliente e do fã. Quem é que vai mais proteger a sua marca para que a sua empresa não venha quebrar? É claro que são os fãs. É eles que vão comprar mais, eles que vão defender a sua marca, eles que vão defender a sua empresa. Então, assim, você não está vendendo para comprador e nem para cliente, você está vendendo para os fãs, entende? É por isso que a sua imagem, o seu brand, ela tem que ser notável para que as pessoas venham ter essa confiança e a sua autoridade ela aumenta. Então, por isso, é construída essa base. Então, não é da noite para o dia. Requer um trabalho, entende? Por exemplo, mas você apareceu do dia para a noite no Instagram, mas espera lá. Tudo bem, você pode ter conseguido vários seguidores, porque você já trabalhou nos bastidores. Você teve já uma alavancagem ali no backstage maior, entende? E quando você veio para o mundo digital, isso só agregou a mais. Conheço pessoas que não estavam no meio digital, entrou no meio digital numa potência tão grande que as pessoas começaram a duvidar. Tem essas questões que nós temos que ver também. Então, a gente tem que trabalhar todo esse conceito antes de fazer o julgamento. A questão da linguagem corporal diz muito sobre isso. As pessoas, em menos de 3 segundos, dentro do nosso do cérebro, o córtex, tem uma camada onde ele faz essas camadas de situações que preenche essa situação de julgar a pessoa. O Vinícius é isso, o Vinícius é coach, mas com o que ele trabalha? Ele trabalha naquela. A pessoa, ela fala de você, mesmo sem você saber, entende? As pessoas te avaliam o seu comportamento, quem é você, mas elas não sabem quem é você verdadeiramente, entende? Então, há toda uma questão aí que você tem que trabalhar nisso, você tem que estudar, você tem que conhecer. E conhecendo, você verá o que é verdade. Entendi. Ok? Agora eu vou fazer a pergunta para o Vinícius, né? Ou é para você, Janise? É para o Vinícius, né? Não, é para mim. Beleza, então. Vinícius, a sua experiência, né? Ali na adolescência, quando você teve a base da comunicação, né? Certo. Você teve dificuldades de se enturmar com as pessoas? Você teve dificuldade de estar com as pessoas ao seu lado? Ou não teve grande diferença dentro da comunicação? Você se comunicava socialmente? Você se comunicava fora de casa, dentro de casa? Como foi a sua solicitação nesse meio da comunicação? Dessa harmonização social, melhor dizendo, né? Essa harmonização social, como foi essa integração? É isso. Vamos lá. Eu tinha ali as minhas amizades e era limitado àquilo, né? Então, assim, não tinha nada fora de casa, fora dos meus amigos ali, nada fora durante a infância e a adolescência. E, assim, é isso, né? Por isso que eu falo divisor de águas, porque realmente foi um divisor de águas, teve um impacto muito grande. Isso se deve à imersão do curso, né? Você fica 3 dias ali durante várias e várias horas, você recebe vários e vários conteúdos, técnicas práticas para que você saia daquela imersão
de forma diferente. Então, eu devo muito ao que eu aprendi, devo muito a essas instituições de ensino, que me deram essas formações, mas se deve à intensidade de uma imersão. Então, vamos falar assim, é algo que você mergulha, é algo que você aprende, é algo que você vai lá no fundo, em essência, e descobre o que você precisa fazer para mudar, como você precisa fazer para mudar, quando, a hora, o que precisa ser feito exatamente, passo após passo. E entre um passo e outro, você recebe técnicas para passar desse para esse, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Existem técnicas, existem ferramentas para que você faça de forma excelente. Você está na imersão para aprender. São horas e horas de conteúdo massivo para que você escreva e aprenda com pessoas de perfil excelente, que tem experiências de anos e anos e anos naquela área de atuação. E ela está ali o tempo todo, 24 horas por dia, para te ensinar. E ela vai repetir quantas vezes forem necessárias. Ela vai te explicar a ferramenta de N formas diferentes, até que você absorva. Não que você entenda simplesmente, mas que você absorva, para que você tenha 100% de êxito na hora que você for fazer um atendimento. Então você sai dali outra pessoa. Você sai dali reconhecendo, você sai dali com técnicas, você sai dali com ferramentas e com uma aplicabilidade afiada. Então você aprende o que fazer, como fazer na hora certa, o que falar, e você vai implementar a sua identidade a tudo isso. É a cereja do bolo. Você aprende muita técnica, você aprende muita ferramenta. Só que é você que vai aplicar. Você precisa se respeitar na hora de aplicar e você precisa respeitar o outro. Né? Conhecer o outro, conhecer o seu cliente, para que daí você faça essa junção. Mas que você tenha um mergulho a fundo em práticas, em tudo que você vai fazer no dia seguinte, você sai da imersão leve, você sai da imersão de forma diferente, você enxerga o mundo, fica mais claro, entende? Aquilo que era a sua principal dificuldade, aquele muro que você olhava para cima e falava, não dá para passar. Você aprende técnicas e você derruba aquele muro, você ultrapassa aquela adversidade. De forma tão leve, de forma tão simples, que parecia ser fácil. Mas sem a imersão é muito difícil. Né? Então, a imersão eu acredito que seja um dos mais altos níveis de aprendizado mesmo. Existe mentoria, existe uma comunidade, existem grupos, existem cursos, mas a imersão, existe acompanhamento, existe tudo hoje em dia. Mas a imersão, onde você fica horas e horas ali aprendendo com 2, 3, 4 pessoas que dedicaram a vida para a comunicação, dedicaram a vida para aquela ferramenta específica, tiveram centenas e centenas de pessoas como estudo de caso, dezenas e dezenas de pessoas que estão ali na sua frente testemunhando aquilo que já viveram, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, quando você passa por uma formação, quando você passa por uma imersão, você não tem como sair igual, né? Você sai de uma forma diferente, é uma atmosfera diferente. É maravilhoso. Beleza, tudo certo. Vinícius, agora você faz a sua pergunta para a Janise. Como que você vê o mundo digital daqui uns 2 anos, né? Que as pessoas estão entrando massivamente sem orientação, igual você falou, por muitas das vezes, entrando sem orientação, sem rumo, ainda no escuro. Como você vê o mercado daqui 2 anos e como clarear essas pessoas que estão no escuro, que eu acredito que tem muitas pessoas que querem resultado, só que estão confusas, perdidas ainda. Aqui nesse mundo digital parece que as coisas são mais aceleradas, né? Por exemplo, a gente posta um vídeo daqui a 10 segundos, ninguém sabe mais nem que você tá ali. Então, eu acredito que daqui a 2 anos vai estar bem mais avançado isso, porém vai prevalecer aquele que se dedica mais agora, né?
que estudar, que saber usar o CTA direitinho, usar a comunicação de uma forma correta, porque nós sabemos que as cores, elas atraem muito, nós sabemos que tudo conversa. Então, quem entender sobre tudo isso vai se destacar no mundo digital, né? Porque o mundo digital, o digital, ele está muito acelerado aí de empreender, porque as coisas, como acontece muito rápido, a atenção do nosso cliente, ele sai muito rápido. E aqui no Instagram, por exemplo, tá numa live, tem outras coisas acontecendo. Então, a gente precisa muito poder entender o que está por trás desse mecanismo. Como a gente pode atrair e reter o nosso cliente, né? Através de uma boa comunicação, através de cores, como eu falei, através de textos. Então, tem que entender. E quem vai prevalecer é quem vai entender sobre isso. Quem não entender sobre isso, infelizmente, vai para trás, né? É isso mesmo. Faz todo sentido. Janice, manda a sua última pergunta e assim a gente irá finalizar e logo depois vamos às considerações finais. Beleza? Sim. Você falou no começo sobre mentalidade, né? E o empreendedorismo, para empreender, ele tem que ter uma mentalidade para poder lidar com certos problemas, com certas situações. O que você tem a dizer sobre isso? Como ter uma mentalidade assim que você consiga exercer a sua função empreendedora ali sem nada, não tem como nada afetar, né? Mas como fortalecer aí a mentalidade para a gente empreender melhor. Certo. Antes de mais nada, eu só vou pegar um livro aqui que foi o começo de tudo, sem esse livro aqui. Tá, deixa eu pegar aqui. Esse daqui mesmo. Beleza? É isso. Vocês vão conseguir enxergar. Não, tá trocado. Não tô conseguindo ler. Mas Lair Ribeiro, Prosperidade, Fazendo Amizade com Dinheiro. Foi o primeiro livro. Ah, eu já li. Muito bom, mas eu não achei ele físico, não. Né? Tanto é que, quando eu achei ele estava bem usado, mas tá com todas as folhas. Muito bom esse livro. É muito bom, aprendi muita coisa. E logo depois, Mente Milionária, os segredos, né, de Theodore Wecker. Mas, enfim, os segredos, né, ou seja, a Prosperidade Fazendo Amizade com Dinheiro, foi o primeiro livro que eu li. E Lair Ribeiro fala, ele é neurocirurgião, ele fala sobre muito a questão da mentalidade. Eu aprendi muito com Lair Ribeiro e ainda estou aprendendo muito com ele. Se tem alguém que eu possa, assim, conotar, assim, que me ensinou mesmo, e provavelmente não sabe, é o Lair Ribeiro. Ali foi o centro de tudo. Em 2018... fui tudo influenciado essa questão aí. Aí eu estava em um planejamento de dieta, musculação, aí eu comecei a assistir alguns vídeos dele relacionados a isso. Aí depois veio essa questão de mentalidade, sobre dinheiro, prosperidade, aí me embasei, aí realmente fez aquela virada de chave na minha mente. Então é por isso que eu gosto muito. Então, essa questão de mente, se você não tiver mentalidade hoje para empreender, você é só mais um entre muitos que não sabem ainda de nada, infelizmente. Então, você tem que, primeiro, trabalhar o seu psicológico, a sua mente. Então, esse trabalho exige uma demanda, esse trabalho exige rotina, exige hábito também. Tem um livro que chama O Poder do Hábito, que é muito bom, que ele ensina a você criar hábitos saudáveis, ressignificando a história, ressignificando a vida, dando aquela virada de chave em sua mente. Então, as pessoas geralmente comentam assim, mas eu preciso ler esse livro, eu preciso fazer isso e aquilo. Mas é sua mente. Será que você tem saúde mental para suportar? Porque da maioria das vezes, nós que empreendemos, eu não sei o caso de vocês dois, mas eu sou sozinho. Mas provavelmente essa história vai mudar daqui a alguns dias. Mas enfim, a questão é que ninguém vai estar ao seu lado ali, a hora que você dizer assim, como é que faz essa copy? Como é que faz esse CTA, esse Call to Action? Como é que faz essa persuasão extrema, entende? Então, você tem que estudar, você tem que se revirar. Primeiramente, você tem que, se você crê em Deus ou não, isso não importa, mas se você crê, é melhor ainda, porque isso é uma busca de fé. E quando você tem fé, isso só tende a crescer. E como tende a crescer, você consegue chegar aos resultados mais rápidos possíveis. Então, você trabalhando só a saúde mental, é a melhor forma de você conseguir empreender,
É a melhor forma de você se desenvolver na vida, ressignificar a sua história, descobrir sua identidade, propósito, enfim, viver uma vida espetacular. Vamos então às considerações finais. Vinícius, quais são as suas considerações finais sobre essa live? Eu quero agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui, de conversar com duas pessoas incríveis nas suas áreas de atuação, excelentes comunicadores, né? Conseguiram manter a linha de raciocínio, conseguiram responder as perguntas de forma excelente. Parabéns, de coração. Estar disposto a fazer essa live, compartilhar conhecimento. E eu tenho duas colocações para fazer, para encerrar. Nós estamos vivendo o melhor momento da história para poder empreender. Nós estamos vivendo uma ascensão digital. Então, assim, empreenda. Você sabe fazer alguma coisa. Você que está assistindo a nossa live, você tem uma receita que só a sua família sabe. Você sabe fazer um bolo delicioso. Você sabe consertar alguma coisa de forma excelente. Tudo que você faz de forma excelente pode virar conhecimento. As pessoas necessitam de saber aquilo que você sabe e por muitas das vezes estão dispostas a pagar para que você ensine. Então é isso, né? O segundo ponto. Procurem profissionais, assistam aulas, assistam lives. Nós somos 3 profissionais e eu não tenho sombra de dúvida. Já falei aqui, nós somos excelentes nas nossas áreas de atuações. Então, assim, o que o Ítalo se dispõe a fazer, o que eu me disponho a fazer, o que a Janice se dispõe a fazer é excelente. Olha atrás dela ali. Olha aquilo ali, tá chamando a atenção das pessoas. Mostre para as pessoas aquilo que você faz, aquilo que você faz com excelência. Aquilo que você faz com excelência. Se comunique. Perca essa vergonha, essa timidez, essa hesitação. E quero parabenizar vocês por serem excelentes comunicadores e excelentes empreendedores. Gratidão. Eu também quero agradecer muito pela oportunidade, por estar... A gente está trocando aqui, né, informações, ideias. Eu não fazia ideia de como ia ser hoje, né? A gente não conversou nada sobre isso, mas fluiu tranquilamente. E igual eu falei, a gente tem que enfrentar os nossos medos e não ficar pensando negativo, porque se a gente ficar pensando negativo, acaba que a gente começa a atrair coisas e nem faz nada, né? A gente fica pensando só aquilo e não consegue fazer. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês que estão assistindo aqui, que vocês comecem, que vocês... Não vai sair perfeito assim de primeiro, porque não existe perfeição, né? Aí a gente vai ajustando e adaptando no caminho, mas o importante é começar. E como nosso amigo Vinícius falou, a gente está vivendo a melhor época de empreender. Há anos atrás, quando eu comecei, não era assim, não era nada disso. E hoje a facilidade que está para a gente conseguir transmitir a nossa comunicação está muito grande. Então, realmente é só estudar e pôr em prática, né? E exercer aí a cada dia. É isso aí. Isso aí. Vinícius, eu sou grato, gratidão eternas por você sempre estar aí nas lives, sempre estar falando sim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer o que tem que ser feito. Eu agradeço você, a sua família, a sua esposa, enfim, a todos, agradeço demais. Eu agradeço também a Janice. A Janice conversou ontem à noite, a gente falou assim, vamos fazer uma live? Ela falou, vamos. E a gente estava tirando uma dúvida, né, referente à live do Paulo Marçal. E, cara, quando a energia flui, quando ela colabora, quando a energia concentra, não tem aquela questão, vamos deixar para a semana que vem. Ou seja, se fosse eu daqui uns 4, 5 anos atrás, eu falaria assim, tá bom. Finalizaria aquela conversa ali mesmo, eu ia explicar para você, finalizaria ali. E não ia chamar você para live. Mas eu falei assim, a energia está concentrada, está transbordando. Opa, peraí. Ela fala sobre empreendimento, ela já tem um próprio negócio dela, por que não chamar ela para fazer uma live sobre comunicação dentro do empreendedorismo, enfim. E surgiu. E isso é muito bom. Você pode observar, então, que há positividade, que há energia concentrada, e tudo aquilo que nós atraímos é para o bem. Aqui nós fomos atraídos em um propósito, em uma energia,
que é propagar a comunicação, propagar o empreendedorismo, enfim, propagar essa live aí para todos. Eu sou muito grato a você, Janise, e creio que essa não só será uma live, será a primeira live de todos, né? Vai vir muitas lives aí, com certeza, vai vir muitas coisas boas, enfim. E assim nós formamos mais pessoas vão chegar e assim nós iremos expandir todo esse conceito, né? Empreendimento, negócio, desenvolvimento pessoal, enfim, tudo. Eu sou muito grato a vocês dois, que vocês tenham uma ótima noite, que o Criador lhe abençoe muito a vocês, e é nós, estamos juntos vivendo uma vida espetacular. Boa noite.